Quem disse que o seu tempo passou? Quem te disse que a sua jornada já chegou ao fim? Talvez tenham sido as próprias circunstâncias da vida. Afinal, você olha para si mesmo e pensa: eu já cheguei nesta idade e ainda não conquistei nada. Ou pelo menos não conquistei o que imaginava que fosse conquistar. Ou quem sabe você viveu o encerramento de um capítulo depois de anos investindo tempo, energia e esforço. O relacionamento chegou ao fim. O empreendimento não deu certo. Aquilo que você acreditava ser o seu sonho, hoje parece apenas uma memória distante. E então vem a frustração, acompanhada daquele pensamento silencioso. Tudo isso foi em vão. Todo esse tempo foi à toa. Mas e se eu te disser que esse pensamento é apenas mais uma mentira contada para te manter exatamente onde você está agora, travado? E se eu te disser que o simples fato de você estar me ouvindo nesse momento, respirando, vivo, já é a prova de que Deus ainda não terminou a história que Ele está escrevendo com você? Se há vida, ainda há propósito. Eu não sei como está o seu coração, nem como está a sua mente nesse início de ano, nesse começo de semana, mas o Senhor sabe. Ele conhece cada pensamento, cada dor, cada lembrança. E hoje Ele te diz algo muito claro: o seu tempo ainda não passou. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E nesse momento nós estamos dando início a mais um ano, a mais uma semana, a um novo recomeço em nossas vidas. Então, eu peço que você já dê o like no vídeo, para que mais vidas sejam alcançadas pela esperança que só existe em Jesus Cristo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder o nosso momento devocional, que acontece aqui todos os dias. E se você está sentindo que o seu tempo é agora, que Deus está te chamando para um novo tempo, escreva nos comentários: o meu tempo é agora. Declare isso pela fé. E junto com essa declaração, escreva também o seu pedido de oração. Compartilhe o que está no seu coração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Olha só, talvez você esteja olhando para a sua idade, para o tempo que passou, para as oportunidades que ficaram para trás e esteja pensando: já é tarde demais para mim. Mas a palavra de Deus nos confronta com essa mentira quando diz em Salmos 92, do verso 12 ao 14 assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Significa que em Deus não existe prazo de validade. Enquanto o mundo diz que o tempo acabou, Deus diz que ainda há fruto, ainda há crescimento, ainda há vida. Se você está plantado no Senhor, o seu tempo não passou, o seu tempo é agora. Você sabia que até os 30 anos, Jesus não havia começado o seu ministério? Até os 30 anos. Ele não havia feito nenhum milagre. Enquanto o mundo de hoje cobra sucesso, desempenho, cobra uma identidade formada antes dos 20, o Rei do Universo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que tinha e tem todo o poder, só foi de fato começar o seu ministério depois dos 30 anos. Mas eu não estou dizendo isso para você esperar até os 30, ou até os 40, 50, 60, 70, ou qualquer idade. Eu estou dizendo isso para você entender que o tempo de Deus não é o tempo do mundo. O tempo de Deus não é medido pela idade, por conquistas, por status. O tempo de Deus é medido por propósito. E se você está vivo hoje, é porque o propósito de Deus para a sua vida ainda não se cumpriu completamente.
Você entende o que isso significa? Significa que hoje não é um dia qualquer. Hoje é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia em que Deus tem algo extraordinário preparado para você. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje. Salmos 118, verso 24, está escrito: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é o dia, não ontem e não amanhã. O dia de hoje. O dia que você está vivendo agora. E Deus quer que você se alegre nele. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Mesmo que você ainda não tenha visto a resposta. Mesmo que você ainda esteja esperando o milagre. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. E ela já está acontecendo. Talvez você ainda não perceba. Talvez você ainda não veja. Mas Deus está abrindo um caminho no seu deserto. Ele está fazendo brotar rios no lugar seco da sua vida. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Que muitas vezes nós ficamos tão presos ao passado, àquilo que não deu certo, ao que nós perdemos, que nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo agora. Nós ficamos olhando para trás, chorando pelo que acabou, lamentando pelo tempo que passou. E enquanto isso, Deus está dizendo: olhe para frente, olhe para o que eu estou fazendo, olhe para aquilo que eu preparei para você. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você perdeu não era para você? Ou talvez aquele relacionamento que terminou, aquele emprego que você perdeu, aquele sonho que não se realizou, não era o melhor que Deus tinha para você? Que talvez Deus esteja te protegendo de algo que você não conseguia enxergar? Eu sei que é difícil aceitar isso. Eu sei que dói. Eu sei que você investiu tempo, energia, amor. Mas e se eu te disser que Deus não desperdiça nada? Que tudo que você viveu, aprendeu, tudo que você passou, Deus vai usar para o seu bem. Porque a palavra diz em Romanos 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Não só as coisas boas, não só as vitórias, todas as coisas cooperam para o bem. Até as derrotas, as perdas, as dores. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, hoje eu quero te dizer, pare de olhar para trás. Pare de se lamentar pelo que passou. Pare de achar que o seu tempo acabou, porque o seu tempo é agora. O seu tempo é hoje. Deus tem algo extraordinário para você hoje. Não amanhã, mas hoje. Algo para ser vivido, realizado e testemunhado hoje. Talvez seja uma palavra que você vai ouvir. Talvez uma pessoa que você vai encontrar. Uma porta que Deus vai abrir. Talvez seja uma cura que você vai receber. Uma resposta que você não estava esperando. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. E Ele preparou isso para você hoje. Por isso, eu te convido. Não deixe esse dia passar em vão. Não deixe esse dia passar sem que você busque a presença de Deus. Sem que você ore. Sem que você declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Porque este é o dia que o Senhor fez. Aleluia. E Ele fez esse dia especialmente para você. Agora eu quero orar pela sua vida. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por este dia. Obrigado porque este é o dia que o Senhor fez. E nós nos regozijamos e nos alegramos nele. Obrigado porque o Senhor tem algo extraordinário preparado para cada pessoa que está me ouvindo agora. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão achando que o tempo deles já passou, por aqueles que estão olhando para trás e se lamentando pelo que perdeu, por pessoas que estão presas ao passado. Pai, liberta essas pessoas. Abre os olhos delas para que elas possam enxergar o que o Senhor está fazendo agora, o caminho que o Senhor está abrindo no deserto,
os rios que o Senhor está fazendo brotar no lugar seco. Senhor, que cada pessoa que declarou nos comentários, o meu tempo é agora, receba a confirmação do Senhor. Que elas sintam a tua presença, que elas vejam a tua mão agindo, que elas testemunhem do teu poder, porque o tempo delas é agora, o tempo delas é hoje. Eu oro por aqueles que estão começando esse ano desanimados, por aqueles que estão sem esperança, por aqueles que estão cansados de esperar. Pai, renova as forças deles, renova a esperança, renova a fé, porque o Senhor é fiel e o Senhor não esquece das suas promessas. Eu oro por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor traga provisão, que o Senhor multiplique o pouco que eles têm, porque o Senhor é o Deus da multiplicação, o Deus da abundância. Eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades, que o Senhor traga a cura, que o Senhor restaure a saúde, dê paz aos familiares, porque o Senhor é o Deus que sara, o Deus que restaura. Eu oro por aqueles que enfrentam problemas, ó Deus, nos relacionamentos, que estão passando por crises, nos casamentos, na família, que o Senhor traga reconciliação, que o Senhor ensine essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar uns aos outros, porque o Senhor é o Deus do amor, o Deus da restauração. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários, cada nome que foi mencionado, cada situação que foi compartilhada. Atenda a cada um segundo a Tua vontade, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Que este seja um dia extraordinário na vida de cada pessoa, que elas vejam a Tua mão agindo, que elas testemunhem o Teu poder, que elas vivam o propósito que o Senhor preparou para elas, porque este é o dia que o Senhor fez e nós nos regozijamos e nos alegramos nele. E é por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O seu tempo é agora. O seu tempo é hoje. Não deixe esse dia passar sem buscar a presença de Deus, sem declarar as promessas dele sobre a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Certamente existe alguém que está achando que o tempo dela já passou. Alguém que precisa saber que Deus ainda tem algo extraordinário preparado para ela. E se você tem vontade de colocar as áreas da sua vida em ordem nesse início de ano, se você quer ter um 2026 extraordinário, eu quero te convidar para participar do método Vida Abundante. É um curso completo que vai te ajudar a organizar a sua vida espiritual, emocional, financeira, familiar, todas as áreas. O link está aqui no comentário fixado. Não perca essa oportunidade de começar esse ano de uma maneira extraordinária. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Tem algumas versões que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Só até aqui, só até o verso 20. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Antes de começar, eu tenho um livro que eu gosto de consultar quando eu vou preparar a minha mensagem. Olha aqui, olha o tamanho da criança, ó. Que é o Comentário Bíblico Vida Nova. Também não ganho nada com o comentário, com a venda desse livro. Você pode encontrar ele pela internet, mas é um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Ele tem um comentário para cada passagem bíblica. Para todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, esse livro tem um comentário. Porque às vezes as pessoas pensam assim: o pastor tirou a coisa da cabeça dele. Não, às vezes eu deixo que o Espírito Santo fale comigo, mas muitas vezes ele já falou com outros teólogos, com outras pessoas que interpretam a Bíblia, e eu examino esse livro aqui. E aqui no Comentário Bíblico Vida Nova, a respeito dessa passagem, o autor, que é o D.A. Carson, ele escreveu o seguinte: aqui chegamos ao clímax da primeira parte do Evangelho, na qual podemos observar reações variadas à autoridade do ministério de Jesus. O ponto de vista das demais pessoas está resumido no verso 14, diz o autor. Então vamos ver o verso 14. Eles responderam: alguns dizem que você, Jesus, é João Batista, outros falam que você é Elias, aqui Elias já estava morto, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Pedro faz a declaração definitiva, para a qual toda a história vem se encaminhando. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta surpreendente de Jesus nos 3 evangelhos sinóticos foi pedir a seus discípulos que mantivessem a sua identidade em segredo. Quando Pedro falou: Jesus, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outras pessoas dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus falou assim: mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro disse, irmãos, era verdade. Não importando o quanto pudesse estar aberto a interpretações inadequadas. Na verdade, foi uma revelação de Deus. E o fato de ter sido Pedro quem recebeu essa revelação indicava o papel importante que Pedro teria como liderança na formação da igreja, no desenvolvimento da missão de Jesus. E aí, cabe um parêntese aqui nesse comentário. O nome Pedro significa pedra, certo? O nome de Pedro significa pedra. Jesus faz então um trocadilho
com esse significado, para designar Pedro como o alicerce do novo povo de Deus. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui outros textos, porque algumas religiões, e eu vou citar aqui especificamente a Igreja Católica, Apostólica Romana, pegou essa passagem aqui e disse que Pedro foi o representante maior da igreja e que os diversos papas que vieram depois de Pedro são como se fosse a sequência desses representantes. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus não estava colocando Pedro acima de ninguém. Jesus disse o seguinte: olha, o seu nome é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? De qual pedra Jesus estava falando? A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo. Jesus diz assim, olha, você é abençoado, é bem-aventurado, Simão, porque isso aí que você falou não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro. Sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O texto que eu quero ler, irmãos, hoje, inicialmente, está em Jeremias 42. Jeremias 42, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Então, todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias, no versículo 4. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder, eu lhes direi. Nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias, versículo 5 agora. Então disseram a Jeremias, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. E o verso 6. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eles falam a palavra obedeceremos aqui 2 vezes. Obediência. Eu li aqui, para você que está chegando agora, Jeremias capítulo 42, do verso 1 ao verso 6.
Olha só, eu quero contextualizar essa passagem aqui para que a gente aplique da melhor maneira na nossa vida, para que a gente entenda o que está acontecendo e o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração aqui. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Irmãos, o povo de Judá, eles estavam assim devastados. Jerusalém tinha sido destruída. Muitos estavam no exílio. O governador, nomeado pelos babilônios, um homem chamado Gedalias, tinha sido assassinado. Então, aqueles que restaram ali, o remanescente, né, como menciona o texto, estava com muito medo. O medo estava dominando aquelas pessoas que restaram em Judá. E essa insegurança, ela era tão grande que eles pensaram em fugir para o Egito, imaginando encontrar ali no Egito a solução. E aí eles procuraram então o profeta Jeremias. Na verdade, quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam decididos a ir para o Egito, sabe? Mas eles procuraram Jeremias. E falaram para Jeremias: Jeremias, ore por nós, pergunte a Deus o que nós devemos fazer, para onde nós devemos ir, e aquilo que o Senhor falar, nós obedeceremos. Jeremias 42, do verso 1 ao 6. Aquilo que Deus determinar, nós vamos obedecer. Mas na prática, o coração deles já estava inclinado a ir para o Egito. Muitas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa em oração, nós pedimos a Deus uma direção, uma resposta, mas nós já temos a resposta pronta na nossa mente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós oramos pedindo a Deus direção, mas lá no fundo nós já tomamos a decisão. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Ou isso não acontece? Nós buscamos mais uma confirmação dos nossos desejos do que a verdadeira vontade de Deus. Eu já passei por muitas situações assim, de pessoas que eu aconselhei que vieram até mim buscando por uma direção. É porque as pessoas imaginam que pastores, líderes espirituais, padres, elas têm uma conexão assim com Deus muito maior do que as demais pessoas. Mal sabem elas que todas as pessoas têm acesso livre a Deus pelo sangue de Jesus. Então, a minha oração não é mais forte que a sua, a minha intimidade com Deus não é maior do que a sua. Talvez muitas pessoas que me assistem aqui, elas tenham muito mais intimidade com Deus do que eu. Então, você precisa entender isso. Se você se dispõe a buscar a Deus, esteja disposto a obedecer aquilo que Ele revelar a você, a seguir pelo caminho que Ele apontar.